Bom, vou trazer uma espécie de atualização, entre aspas, do caso do Air India 171. Você vai entender por que é exatamente entre aspas. Vou direto para a tela aqui que eu quero te mostrar alguns detalhes. Diz lá que essa Safety Matters Foundation India conseguiu alguns dados de 15 minutos antes do acidente que indicaram ali falhas no sistema elétrico, bem como todos os módulos de controle de voo do FMC. No entanto, a tripulação não teve conhecimento dessas falhas ou transmissões, portanto, prosseguiu com a decolagem. Isso aqui não é informação oficial da investigação. Por quê? Essa Safety Matters Foundation é um site, inclusive, indiano. Lá fala de trabalho independente sobre segurança de voo, certo? Aí o que acontece? Nós temos um outro site, que é o The Foundation for Aviation Safety. Também, inclusive, é uma ONG aqui, de organização não governamental, não tem nada a ver com, no caso, o NTSB que investiga e o órgão indiano. E eles publicaram este documento aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele é bem rápido, dá para até mostrar inteiro, que a maioria das imagens, depois eu vou puxar já na tradução, por causa de algumas palavras um pouco mais difíceis ali. Mas o documento é datado de 12 de janeiro de 2026. Então vamos deixar muito claro, isso que não tem nada a ver com a investigação oficial, mas ele traz algumas coisas assim, um pouco, acho ali, de teoria da conspiração e alguns dados que talvez possa ter alguma relevância, mas acho pouco provável que isso vá ser levado para frente, digamos, na investigação. Mas acompanha comigo. Eu vou usar já o documento traduzido lá do voo 171, tal, que aconteceu, foi datado de 12 de janeiro, do acidente que aconteceu em 12 de junho de 2025, muito famoso esse acidente, o voo 171 da Air India. A investigação está em andamento. Esse aqui é o órgão da Índia, ele publicou lá o relatório preliminar, eu trouxe aqui para vocês aquela chavinha do combustível, lembra lá? Combustível do corte para os motores. Isso já está muito bem explicado, eu não vou ficar repetindo aqui. A avaliação do relatório preliminar diz lá que o relatório insinua claramente que um dos pilotos foi ocupado por desligar os interruptores de controle de combustível. Bom, não é exatamente insinua claramente, mas dá a entender que foi desligado por um ser humano, afinal de contas não tinha um sistema que desligue ali, que não seja puxou, tá? Cortar. Eu te mostrei naquele vídeo, então tem ali a ação humana. Semelhante à narrativa dos acidentes com o 737 MAX, a culpa atribuída aos pilotos, eu já vou entrar no caso do MAX também, né, que teve... O MAX sim, teve uma tentativa de daquela maquiada na investigação e tal. Eu vou comentar um pouquinho mais pra frente. Fontes da Índia e dos Estados Unidos fornecem documentos não oficiais ao FAS. FAS é isso que eu estou vendo aqui, mostrando para vocês. Parece ser um indício de mais um acobertamento criminoso. Olha só como é que os caras já vêm com esse negócio. A mídia americana parou de noticiar essa tragédia após uma série de artigos e publicações condenatórias nas redes sociais, postagens na mídia criticando os pilotos mortos, principalmente nos dois jornais aqui, no caso, lá dos Estados Unidos. Uma atenção é que os interruptores de combustível na cabine de comando foram desligados por alguém lá dentro. Acho que isso realmente demonstra que não se tratava de um problema com o próprio avião ou com os motores, o que foi muito discutido tal, e acho que a grande maioria dos criadores de conteúdo estão nessa linha, né? Acreditam realmente nessa linha do desligamento ali manual, porque não tem, né, como desligar do nada, assim, cortar o combustível ali. Essa declaração foi de Robert, não sei o que, ex-presidente do NTSB e atual diretor executivo da Boeing. Obviamente a Boeing também tem que trabalhar no seu lado. O histórico deste avião em questão e análise desse FAS aí, de falhas em sistemas de aeronaves. Os aviões 787 Boeing sofreram 3 anos de atraso, custando bilhões de dólares, isso é verdade. O FAS analisou mais de 2.000 relatórios de falhas em sistemas de aeronaves do modelo 787. Esses relatórios abrangem uma pequena fração, 18% da frota global de 787, compostas por 1.235 aeronaves. Portanto, estamos vendo a ponta do iceberg. Aqui tem duas coisas ali que eu vou te contar. Não são palavras minhas, tá? São palavras aqui, ó. Tudo bem que a tradução não está perfeita, mas enfim, dá para entender. Um defeito latente é uma falha oculta no projeto, fabricação,
ou manutenção de uma aeronave que pode permanecer indetectada por anos até ser acionada, podendo causar falhas repentinas em escala e uma catástrofe. Até que ficou boa a tradução. O 787 começou a voar lá, acho que comercialmente em 2009, né? 2009, 2011, enfim, não lembro. Faz muito tempo, gente, faz muito tempo. O que aconteceu no caso do DC-10, a história da porta, que eu também vou comentar um pouquinho mais pra frente, também levou alguns anos, mas era uma outra aviação, né? O Max não, o Max foi coisa ali de 2 anos no máximo, né? Até 2 anos, 3 anos, acho, até que descobrisse lá o problema do MCAS, tal, toda aquela história. Aí tem uma outra análise, segundo eles, normalização da anomalia. Ocorre quando defeitos conhecidos ou violações de segurança são repetidamente tolerados até serem vistos como os normais, permitindo que o risco se acumule despercebido até causar uma catástrofe. Eles estão ali meio que afirmando umas coisas, literalmente, teoria da conspiração. Mostram lá a foto justamente do Alpha November Bravo estacionado em 2011, ali aguardando os motores, falando que o primeiro voo foi em 8 de fevereiro e foi entregue em 14 de janeiro do ano de 2014. E aí fala o histórico do caso da aeronave Alpha November Bravo. Documentos indicam que as falhas dos sistemas começaram logo no primeiro dia que o avião foi entregue à Índia, 2014. Teve aquele problema das baterias também, você lembra? Teve problema com o Ethiopian, inclusive. Documentos revelam que o Alpha November Bravo apresentou uma ampla e confusa variedade de problemas em engenharia, fabricação, qualidade e manutenção ao longo dos seus 11 anos de vida útil. E ninguém parou o avião? Se detectaram isso, ninguém parou o avião? É estranho, né? Resultando em falhas dos sistemas elétricos, incluindo disjuntores que disparavam repetidamente, falhas eletrônicas, aviônicas e software, danos à fiação, fumaça e gases, curtos-circuitos, perda de corrente elétrica, picos de tensão, queima e superaquecimento de componentes de distribuição de energia, incluindo um incêndio muito grave. Tudo isso nessa unidade, tá? Não tô nem... eu não, né? Esse pessoal não está nem falando que é no 787, dessa unidade. Ali mostra alguns exemplos, eu não vou ler tudo isso aqui porque é uma parte um pouco mais técnica, né? Os documentos também revelam que outros 787 da Índia também apresentavam evidências de falhas nos sistemas elétricos. Aeronaves registradas no Canadá, Austrália, Estados Unidos estão apresentando falhas semelhantes em seus sistemas. E ninguém parou, não é possível. Todo mundo está fazendo manutenção errada, está todo mundo negligenciando a manutenção do 787? Bom, ele apresenta algumas fotos, né, da unidade, do Alpha November Bravo ali, que realmente chamuscou e tal. Não tem como provar que essa realmente é a foto, aquela coisa toda, né? Enfim, aí, o documento já acaba aqui, eles dão algumas avaliações gerais e recomendações. Lembrando, é uma ONG, tá? Já vou te contar também quem está na frente disso aí. Questões contínuas de segurança pública. Passageiros e tripulantes voam em 787 sem ter conhecimento desses riscos constantes, sem mencionar as pessoas em terra. Pô, difícil, né, gente? Quantos incidentes graves vocês viram aí com o 787? Aí, o primeiro que cai é justamente porque foi já descrito no relatório preliminar que a chave foi colocada lá na posição de cut, de run para cut off. Difícil, né, acreditar nisso aqui. Continuação de comportamento criminoso, semelhante ao desastre do Max, agora que eu vou entrar na parte do Max. A Boeing, Airbus e os funcionários do governo indiano estão deliberadamente retendo e ocultando informações críticas de segurança do público e das autoridades. Observação: o governo da Índia é responsável pela manutenção das aeronaves da Air India. Assim, a Air India é uma empresa privada, até foi privatizada até recentemente, é do grupo Tata Group. Não sei, eu pesquisei sobre, mas não nada diz muita relação que o governo da Índia é responsável pela manutenção das aeronaves. Não faz nenhum sentido. Pode ser da vistoria, no caso, né? Igual a ANAC, tá sendo bem feito, não tá sendo bem feito. Mas enfim, a questão do Max que ele está levando aqui, porque, digamos, os procedimentos de utilização lá do MCAS, né? Foram ocultados dos treinamentos, tal. Depois a Boeing acabou assumindo a culpa. Então eles estão fazendo a relação com esses dois casos. Recomendações para o PSI e Departamento de Justiça. Investiga essas informações à luz das leis penais federais. Autoridades policiais devem investigar essa tentativa de acobertamento criminoso. Os caras estão assim julgando um bagulho muito doido, assim, né?
bem como ligações e semelhanças com os dois acidentes aéreos do Max. Caso contrário, isso se repetirá. Para mim, isso aqui é teoria da conspiração. Queira que não aconteça outro acidente. Mas assim, ele é muito, mas muito diferente do que aconteceu com o Max. Muito diferente, gente. Primeiro que o Max aconteceu ali os dois acidentes em um curto prazo de tempo e a forma com que aconteceu. Esse do Air India, a gente tem a gravação, tem a questão da RAT, tem o relatório preliminar, então é completamente diferente. Os caras ainda têm a cara de pau de mandar recomendação para o NTSB e para o FAA. NTSB, garantir a divulgação completa desta e de todas as outras informações relevantes à equipe de investigação de acidentes lideradas lá pela investigação da Índia. Para quem não tem acompanhado o caso do MD-11 da UPS lá, o NTSB tem divulgado lá, inclusive divulgou a questão da falha, né, que a Boeing já havia detectado na parte dos pilones dos motores do MD-11 e falou, ó, lá, eu não lembro o ano agora, acho que foi 2011, 2012, enfim, faz algum tempo, detectamos isso aqui, vocês podem continuar voando, mas se quiser pode trocar peça. Eu comentei agora recentemente em relação sobre esse caso. Então o NTSB tem feito um trabalho legal. A questão do Max, cara, é um outro assunto, entendeu? É um outro assunto. A Boeing acabou assumindo a culpa pelas duas tragédias. FAA investigar minuciosamente todos os relatórios de falhas dos sistemas das aeronaves 787 e realizar inspeções em todas as aeronaves 787, sem recomendações para a Boeing e as companhias aéreas admitir publicamente que esses problemas graves existem e resolvê-los. Gente, pensa comigo, são mais de 1.000 aeronaves Boeing 787 voando. E, digamos, para ocultar isso, é uma cadeia tão grande de pessoas, que a gente não está falando só do governo da Índia, a gente não está falando só do NTSB, a gente não está falando só da Boeing, é tanta gente envolvida, mas tanta gente envolvida, digamos, nessa investigação, nesse caso, que, cara, teria que literalmente subornar muita gente para não vazar informação. Mas é aquilo, né? Digamos que seja um problema ali da aeronave. Pouco provável, né? Digamos que seja. Vamos trabalhar com essa possibilidade. E alguém sabe desse problema, gente? Essa pessoa ou vai receber dinheiro para não falar nada, ou ela vai receber dinheiro para falar alguma coisa. Entendeu? É muita gente envolvida nessa cadeia e eu não vejo muito a relação que teria A Índia até tem ali motivos, digamos, para esconder isso aí. A Boeing não teria mais motivos para esconder, porque seria pior. Você imagina o caso do Max agora reviver todo isso e parar muito mais aeronaves Boeing 787. Iria ser um caos aí na aviação comercial, parando todos os 787. A Índia seria mais ali aquele caso de suicídio, né, que está todo mundo comentando sobre. Germanwings acabou o relatório, um Airbus inclusive, né, acabou trazendo o relatório final culpando ali o piloto. Teve outros casos que eu já mostrei, o da Silk, teve o caso da China Eastern, que ainda está sob mistério lá na China, mas leva a crer que também é um suicídio, mas aí a gente está falando de China, informação controlada, é outro também assunto. E aqui, esse Foundation for Aviation Safety está afirmando, o problema ele está afirmando que existem todos esses problemas no 787 e quer, no caso, que a Boeing publique, afirme que realmente tem problema, publique isso aí e corrija esses problemas. Mas vamos ver agora quem está por trás desse Foundation for Aviation Safety. Eu perguntei para a Gemini, porque facilita sim o meu trabalho aqui. Esse não é um órgão do governo, como eu deixei bem claro lá no começo do vídeo, é uma organização sem fins lucrativos, olha só que bonzinho eles, liderada por Ed Pearson, que foi o gerente sênior da fábrica da Boeing em Hampton. Pearson ficou famoso mundialmente como o famoso X9, né? Ele foi o X9. Antes dos acidentes do Max, ele tentou avisar a diretoria da Boeing que a fábrica estava um caos e que os aviões não eram seguros. Como ele estava certo naquela época, ele ganhou muita credibilidade perante ao Congresso dos Estados Unidos e ao público, o que não garante que ele vai estar certo nesse caso. Não sei se ele está fazendo isso só para ganhar um engajamento, para virar notícia para o mundo, não sei exatamente quais são as intenções, se isso
tem algum fundo de verdade. E aqui diz, inclusive, que eles atuam como vigilante, né? Eles não buscam consenso com a indústria, pelo contrário, eles costumam atacar Boeing, FAA e companhias aéreas. A crítica comum contra eles. Defensores da indústria ou da Boeing podem argumentar que se faz alarmista ou tira conclusões técnicas baseadas com dados parciais, é o que está acontecendo, a gente imagina, né? Para manter a pressão política sobre a fabricante. Bom, não sei se a intenção dele é literalmente colocar todos esses aviões no chão. Obviamente para a Boeing não é algo nem um pouco interessante. Para a Indy, que é a principal companhia aérea do país, acho que nem é a maior, hoje a Indigo é muito grande, mas ter uma companhia que ali está voando com aviões com problemas, aí se imagina o que isso não iria causar, não só para ela, mas para a aviação, no caso da Índia inteira, a questão de segurança. E também, claro, que isso vai sobrar um pouquinho ali para o governo indiano, que poderia estar fazendo negligência, negligenciando, no caso, a segurança aérea do país. Cara, é bem complicado esse caso. Hoje em dia é muito difícil você tentar esconder as informações, né? Se a gente for comparar lá com o caso do DC-10, que teve os problemas nas portas dos anos 70, era outro assunto, gente. Você não tinha internet, você não tinha essa facilidade de comunicação que você tem hoje, né? Então, vide o caso do Max, que não teve como esconder. Todo mundo, digamos, acabou descobrindo o que realmente aconteceu. A Boeing foi lá, falou no começo que não era, que não sei o quê, mas depois acabou admitindo a falha, fez o acordo, e daí é outro assunto também para comentar, quem sabe, em um próximo vídeo. Mas esse caso do Air India eu já tinha comentado, gente. Tá muito estranho isso aí. Temos que lembrar o seguinte, por mais que a Boeing seja americano, o NTSB é também americano, gente, acho pouco provável o NTSB passar pano para um caso desse, né? Se descobrir que tem um problema com o 787, que é bem improvável, afinal já são tantos anos de operação aí, e nenhum problema muito mais sério, teve o problema das baterias que eu não comentei, mas nenhum problema muito mais sério, eu não vejo assim que vou passar pano agora para o 787. É muito mais vantajoso, putz, tem um problema, para tudo. Para tudo. Imagina se começa a cair um 787 por mês. Cara, seria uma insanidade completa. Obviamente, se cair outro da mesma maneira, não vai acontecer, né? A gente sabe que não vai acontecer isso, mas se cair, é óbvio que vão colocar todos esses aviões no chão, mas não vai acontecer isso. Para a Índia, só o único motivo que eu vejo ali da Índia é tentar empurrar a culpa para o fabricante ou qualquer outra coisa que não admitir que seja um caso de suicídio. Esse caso vai dar muito pano, muito pano para manga. E vamos ver se esse ano eu ainda trago o relatório final aqui para vocês. Estou gravando em janeiro de 2026 esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixa um like, inscreva-se e até a próxima. Tchau!